Este vídeo é sobre a força mais perigosa que existe, aquela que não vem de fora, mas opera silenciosamente dentro de você. É uma programação secreta que te força a repetir os mesmos erros, a procurar o que te machuca. Um impulso que Sigmund Freud batizou com um nome sombrio e revelador: a pulsão de morte. Imagine a cena, talvez familiar demais. É meia-noite e seu rosto é iluminado pela tela fria de um celular. Seus dedos, quase sem seu consentimento, digitam aquela mensagem que você jurou nunca mais enviar, ou finalizam a compra que sabe que não pode pagar. É um movimento automático, como se você fosse um passageiro assistindo a um acidente inevitável em câmera lenta. E a manhã seguinte sempre chega com o mesmo gosto amargo e a mesma pergunta silenciosa: por que eu fiz isso de novo? Neste vídeo, vamos mergulhar na mente humana para desvendar o segredo dessa força de autodestruição. Vamos expor o roteiro invisível que dita seus fracassos e, o mais importante, vou te entregar uma ferramenta mental, um alarme interno, para que você possa finalmente identificar esse inimigo antes que ele aperte o botão de autodestruição nos seus planos. Se essa batalha interna ressoa com você, fique comigo, porque a resposta que Freud encontrou é muito mais perturbadora do que a maioria ousa imaginar. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. Responda rápido nos comentários, sem pensar muito. Qual foi a última vez que você se sabotou, mesmo sabendo que ia se arrepender no dia seguinte? Sua resposta é a primeira pista de que precisamos. Pense no início de qualquer grande mudança, a energia de um novo projeto, a matrícula na academia, a geladeira organizada. É a vida pulsando com promessas. Freud chamaria isso de Eros, a pulsão de vida, a força que constrói, que une, que cria. Nesse momento, você não é a pessoa que falhou no passado. Você é uma nova versão, mais forte, pronta para acertar. Mas é aqui que a história começa a parecer um crime. Porque no silêncio uma voz sutil sussurra. Ela não grita, ela se disfarça de realismo. Ela diz: calma, não vamos criar tanta expectativa, né? Assim a queda não dói tanto. Ela não soa como um sabotador, ela soa como um conselheiro querendo te proteger da decepção. E é por isso que nós a ouvimos. Ela se apresenta como a voz da razão, mas na verdade é a vanguarda de uma força sombria. É a primeira sentinela da pulsão de morte, preparando o terreno para te levar de volta ao ponto de partida. E então o primeiro teste real chega. Não é uma tragédia, é algo muito menor e por isso mais perigoso. O som do despertador numa manhã chuvosa. A cama está quente e aquela voz, antes um sussurro, agora fala com autoridade. Você se esforçou demais ontem, o corpo precisa de descanso, faltar um dia não vai fazer diferença. É estratégico. Com um movimento, seu dedo aperta o botão de soneca, depois desliga o alarme. Uma onda de alívio percorre seu corpo. A tensão de lutar desaparece. Você se entregou ao conforto do conhecido. E este é o ponto de não retorno. Não por um dia de treino perdido, mas porque você acabou de assinar um contrato silencioso. Você validou a ideia de que a promessa que fez a você mesmo é negociável. Você provou para sua mente que o eu do passado, aquele que sempre desiste, ainda tem a chave de casa. Essa pequena rendição é a primeira peça de dominó a cair. O hoje não se torna um hábito, justificado por uma lógica impecável e mentirosa. A voz interna muda de tom, não é mais um conselheiro, agora ela é uma cúmplice. Ela oferece um cardápio de desculpas. Hoje o dia foi estressante, começo de verdade na segunda-feira. Cada desculpa é um tijolo que você usa para reconstruir a parede da sua antiga zona de conforto, onde nenhuma grande falha é possível. As semanas passam. A empolgação inicial foi substituída por uma ansiedade surda. As roupas de ginástica continuam na gaveta. As consequências da sua inação agora são visíveis. E a frustração chega, pesada e amarga. É a prova de que você, mais uma vez, falhou. E aquela voz, agora, se torna um juiz cruel, rindo de você. Eu te avisei, você nunca termina nada do que começa. A frustração te acorrenta, reforçando a crença de que você é incapaz.
Então vem a fase final, a sabotagem agressiva. Você não apenas esquece do seu objetivo, você ativamente procura o que vai matá-lo. As horas perdidas em séries, a noite rolando um feed infinito que só te deixa mais vazio. É a busca pela anestesia, porque é mais fácil se afogar em distrações do que encarar a possibilidade de falhar de novo. Nesse ponto, a pulsão de morte não está mais sussurrando, ela está no comando, e sua promessa de mudança já está enterrada. Esse ciclo parece um erro de programação, mas para Freud não era um bug, era uma função central do sistema operacional humano. Ele nos apresenta uma ideia perigosa. Dentro de nós existe uma guerra eterna. De um lado, a pulsão de vida, Eros, a força que te fez começar o projeto, que te faz criar, construir, evoluir. Do outro, sua sombra. Freud a batizou de pulsão de morte, ou Thanatos. E entenda, essa pulsão não é um desejo consciente de morrer. É algo mais sutil. É o desejo de retornar a um estado de zero tensão, de quietude absoluta. Pense na matéria antes da vida. Era inorgânica, parada, em paz. Thanatos é esse eco ancestral, um impulso para desmontar a complexidade da vida e voltar ao silêncio. Sua autossabotagem, de repente, deixa de ser uma falha de caráter. É a manifestação de um instinto que luta contra a própria vida. Porque viver exige esforço, crescer gera tensão, e Thanatos odeia tensão. Ela te oferece o alívio imediato do deixar para lá como um caminho de volta para a quietude. E então, o silêncio. Não o da paz, mas o silêncio pesado de um campo de batalha após a rendição. O projeto Antes Esperança agora é um fantasma. Você não luta mais, você assinou o armistício com o seu lado mais fraco. O mais assustador não é a queda, mas o vazio que vem depois. É a paz que Thanatos te prometeu, sem tensão, sem esforço. Uma paz fria, onde a ausência de luta é confundida com tranquilidade. A energia de Eros foi sufocada. E aqui o terror se revela. Aquela voz, ela não está mais lá, porque ela venceu, e o prêmio foi se fundir completamente com você. Não existe mais você e o sabotador. Existe apenas um eu unificado pela derrota. A narrativa de eu sou o tipo de pessoa que sempre desiste deixa de ser um medo e se torna sua identidade. Este é o xeque-mate. Para a maioria, sim. Mas Freud descobriu uma rachadura nesse sistema, uma falha na programação de Thanatos que pode ser a única saída. E essa falha é de uma simplicidade genial. A pulsão de morte só tem poder absoluto quando opera no escuro, no piloto automático. Ela depende da sua passividade, como um fantasma que só assombra quando a luz está apagada. A resposta, portanto, não é lutar para destruir Thanatos. Você não pode matar um instinto. A resposta é iluminá-lo. É dar um nome ao inimigo. No exato instante da tentação, pare. Apenas pare. E em silêncio, diga para essa força: eu te reconheço. Você é minha pulsão de morte querendo a paz da inércia, mas quem está no comando aqui sou eu. Nesse ato de nomear, algo mágico acontece. Você quebra o feitiço. Você separa a sua identidade do impulso cego. A força não desaparece, mas ela perde o controle sobre o volante. Ela deixa de ser você e passa a ser algo em você. E essa é a verdadeira liberdade. Não é a ausência da batalha, mas a consciência de que você tem uma escolha. Lembra das perguntas do início? Vamos conectar os pontos. A força misteriosa que te destrói é a pulsão de morte, o sussurro de Thanatos buscando o silêncio do não ser. O padrão dos seus fracassos é a lógica desse instinto, a troca da tensão do crescimento pelo alívio da rendição. E a ferramenta para retomar o controle é a consciência afiada, a capacidade de nomear o impulso sem se tornar o impulso. Essa é a sua arma. O alívio profundo é entender que você não está quebrado, você não é fraco. O que você trava todos os dias é a batalha mais antiga do universo, a da vida contra a inércia.
E ao nomear o inimigo, você deixa de ser um refém para se tornar o arquiteto da sua vontade. A moral desta história é libertadora. Sua jornada não é eliminar a sombra, mas decidir a cada pequena escolha acender uma luz um pouco mais forte. A vitória não está na aniquilação, mas na vigilância. Reconhecer a pulsão de morte é o seu escudo. Mas um soldado com um escudo precisa de um motor para avançar. E o motor que alimenta Eros, a força da vida, tem um nome muito antigo: propósito. É o porquê que te faz levantar quando a gravidade de Thanatos parece insuportável. E essa é a nossa próxima fronteira. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar nas ferramentas para construir um propósito, mesmo quando o mundo parece um caos. Se entender a pulsão de morte foi receber um mapa da sua prisão, prepare-se, porque no próximo capítulo vamos te entregar a chave que os antigos usavam para escapar.